Nós vamos começar mais um Vozes do Transporte. E o tema hoje é a NR1. Vamos tratar um pouco dos riscos psicossociais a que estão sujeitos aí os profissionais dessa área. Para isso, estamos aqui com um time de peso, né? Com a Eliane Rodrigues, psicóloga, especialista aí na área, trabalha também com psicologia clínica. A Vânia Sena, que é também psicóloga aí da área, trabalha muito na área organizacional. E também o Walter Rocha Cerqueira, que vai trabalhar com a gente aí, principalmente os fatores jurídicos aí dentro da saúde e segurança do trabalho. Então, diante, né, do que a gente tem aí da nova NR1 entrando em vigor a partir de maio desse ano, o que você acha, Vânia, que seria o ponto de principal atenção para o transportador, para o profissional aí dessa área? Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer participar aqui desse podcast e trazer desse tema que é de suma importância, né, para todo empresário e todo trabalhador. E aí, trazendo um pouco essa abordagem, né, o que seria, né, o ponto principal, é entender deste trabalho, né, pegando uma análise desta população, e trazendo dados até mesmo da Polícia Federal, tudo nos últimos, de dados estatísticos de acidentes nas rodovias federais, onde que 30%, né, estão vinculados a causas ligadas à saúde mental desta população. Então, o quanto que é importante, né, focar nesse setor, o quanto é preocupante esse tema. E aí a gente pode vir um pouco para a natureza desse trabalho, né? Deste setor, né? Onde que eles trabalham, é característica desse setor, né? Terem jornadas mais extensas, um modelo também de remuneração, onde que ele traz muito, vamos dizer assim, o trabalho junto, né? Ele está vinculado a um modelo de remuneração, que são muitas vezes comissionados. Ausências prolongadas do convívio familiar, isso também são outros fatores dentro da condição do trabalho que são, podemos dizer, né, tanto da natureza, mas que traz impactos para essa população. As condições físicas e ambientais, né, o qual esse trabalho acontece, muitas vezes eles acontecem em ambientes móveis, o ambiente ele tem vibrações devido às estradas, né? Tudo isso são fatores que trazem dentro dessas condições, são favoráveis, né, para se ter adoecimentos. Então, por isso, o quanto é importante fazer a gestão disso. E, por último, também, né, muitas vezes, isso é presente dentro dessa natureza do trabalho também, devido a uma jornada prolongada, também uso de algumas substâncias, né, que essa população ele pode se utilizar. E isso traz impactos no humor, no sono, tudo isso. Então, assim, de maneira geral, é trazer um pouquinho assim, o que está presente na natureza desse trabalho? Essa é a condição qual a maioria, né, dessa população de motoristas está sujeito dentro da natureza do trabalho deles. Verdade, Vânia, é muito sério mesmo a gente perceber, né, a importância de trabalhar o risco psicossocial, até mesmo para a segurança nas estradas aí para todos, né? Sim. Eliane, tendo em vista aí o que a Vânia trouxe pra gente, o que você diria a respeito do olhar, né, do empresário? Qual que é a importância dele, então, realmente trabalhar, né, atento a esse risco, né? Seria mesmo um custo, é um investimento, é uma coisa... Qual olhar, né, assim, que é importante ter para esse tema? Pois é, boa tarde também, né, a todos que estão aqui nos acompanhando nesse podcast. É importantíssima essa pergunta, sabe, Natália? Porque no primeiro momento, quando se lançou, quando começou a se falar da NR01, né, e ainda pelo desconhecimento, a primeira reação foi realmente as pessoas se assustarem um pouco, né, sem entender o que estava ali por vir. Mas até a partir do que a Vânia colocou, a importância que esse NR1
pode trazer para o empresário que realmente entender qual que é o objetivo, né? Porque para além da questão legal, né, ela traz uma ajuda importantíssima na gestão, né? Então, vamos colocar um pouco. O que ele traz, né? A NR1, ela está ligada à NR17, né, que fala sobre ergonomia, e também ali tem uma relação direta com a 28, onde fala justamente de todos os encargos e a forma de fiscalização, de se aplicar essa lei no não cumprimento, tá? Quando você busca, né, a aplicação da NR1 hoje, a forma com que você interage com a empresa, com os funcionários, ela te dá tanto conhecimento sobre o que é específico de cada um deles, né? Sobre o que realmente aquelas pessoas vivem, que isso é uma informação importantíssima ao empresário. Então, o empresário, ele passa a partir dali, conhecer mais especificamente a realidade que aquelas pessoas vivem, que aqueles trabalhadores vivem, para além do que está escrito no manual, né? Eles entendem, e ele tem uma oportunidade enorme de fazer uma gestão muito apropriada, né? E essa gestão, ela é benéfica a todos. Se ele fizer a gestão realmente com êxito, e não é nada tão difícil quanto parece, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui melhor sobre isso, como implementar, o funcionário se sente bem tratado, ele se sente bem cuidado, né? Em alguns momentos são coisas tão pequenas, que são feitas ajustes pequenos e que na ponta o funcionário entende realmente como uma atenção, como um acolhimento daquela empresa. Já o empresário, além de ter a sua imagem, né, porque é importantíssima, junto ali à comunidade dos funcionários ou tantos outros, ela pode, enquanto gestão também, ter melhoras em performance, inclusive financeira. Porque dependendo de como se relaciona, ele pode ter aumento dos encargos que incidem sobre a folha, né? Então, também vamos falar um pouco mais, acredito eu, mais detalhado. Então, assim, é muito interessante, né? Ao empresário, né, o que a gente pode dizer a vocês, empresários que estiverem acompanhando, fiquem tranquilos. Existem muitas empresas, existem pessoas profissionais hoje capacitadas para essa implementação. E se fizer realmente com os devidos cuidados, o ganho é geral, né? Tanto para o trabalhador quanto para o empresário. Pensando nisso, Walter, quais responsabilidades está sujeito o empresário que não ficar atento à implementação dessas mudanças aí propostas pela NR1? Muito bacana, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Aqui a gente está num podcast, vai ter gente nos assistindo de manhã, de tarde, de noite. A gente espera que o conteúdo aqui que o Satsang mais uma vez traz para vocês seja um conteúdo agregador. Nessa linha, eu vou me permitir voltar um pouquinho atrás no tempo para explicar um pouco para o nosso ouvinte de onde surgiu isso, gente. Às vezes a gente acha que a NR1 brotou do nada com esse levantamento de riscos psicossociais e, na verdade, não foi bem assim. Essa questão do risco psicossocial ela já vem sendo estudada há muitos anos, né, dentro do ambiente de trabalho, e tem dados bacanas para a gente trazer aqui para vocês. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e a OMS, publicaram dados em 2022, que já se falava, gente, que as questões relativas à saúde mental, elas tiram do ambiente de trabalho 12 bilhões de dias trabalhados. Então, como a Eliane bem disse, né, se bem gerido, né, o que não é o aumento da produtividade da nossa força de trabalho, já que a gente, no mundo, hoje, perde 12 bilhões de dias do trabalho, de dias trabalhados. Além disso, um outro dado que eu acho super bacana a gente trazer para contextualizar todo mundo. Aqui no Brasil, os dados do Ministério do Trabalho, junto com o INSS, mostram o seguinte, que transtornos mentais equivalem a 8,35% dos adoecimentos ocupacionais. Então, eles são a segunda causa de adoecimentos ocupacionais hoje, só perdendo para dorsalgia. Uhum. Então, olha para vocês verem, às vezes, gente, é um risco que a gente já lida, é um custo que a gente já tem, especialmente aqui nesse ambiente que a gente está falando, né, para o nosso associado, que é a empresa transportadora de cargas e a empresa de logística. E aí a gente pensa que esse custo já existe. O que a NR1, então, traz de novo, e aí entrando um pouquinho nessa provocação da Natália? Ela traz uma forma de estruturar isso para que exista, então, a gestão desses riscos psicossociais. Para quem não conhece, a primeira versão da NR1, que é a norma regulamentadora do trabalho, foi de 1976. Ela começa como uma norma com princípios gerais de saúde e segurança do trabalho e ela vai evoluindo. Em uma de suas evoluções, ela então traz a necessidade de a gente implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR.
Riscos, então, tradicionalmente associados a quê, gente? Riscos de acidente, riscos físicos, riscos biológicos, riscos químicos e riscos ergonômicos. Até então, a ANR estava nessa linha e, para isso, ela exige que o empregador implemente o GRO, que é a rotina de gerenciamento dos riscos ocupacionais. Com o caminhar, né, a legislação está sempre evoluindo, a legislação e a sociedade evoluem juntas, né? A partir desses dados, dessas pesquisas, o direito brasileiro, então, evolui para falar. A gente precisa trazer à tona a questão dos riscos psicossociais. Então, a NR1 traz mais uma revisão, e nessa revisão se fala, então, do quê? Do inventário dos riscos psicossociais, que é a primeira obrigação legal. Toda empresa tem que inventariar os riscos psicossociais aos quais estão sujeitos a sua força de trabalho. Para isso existem metodologias, e aqui a gente está com 2 craques no assunto aí que vão contar um pouquinho disso para a gente. Mas o inventário é uma primeira obrigação legal. Para aí? Não. Além desse inventário, a gente também tem o quê? A questão do plano de ação. Se o risco existe, ele está controlado? Quais medidas a empresa já adotou para controlar esse risco? A gente pode estar falando de uma sobrecarga de horas, a gente pode estar falando de um ambiente desorganizado, são vários os fatores de risco psicossocial, né? Acho que hoje, depois da pandemia, esses assuntos também afloraram muito, né? Essa discussão está muito no dia a dia de todos nós, né? E, claro, o motorista da empresa de transporte está sujeito a um grupo de risco, de repente aquele motorista autônomo, que não é muito o nosso ambiente aqui hoje, está sujeito a um outro tipo de risco, o gestor da empresa de transporte a um outro grupo de risco, e assim por diante. Mas então, a partir desses riscos identificados, tem que entender quais fatores de risco são mais significativos, porque aqueles que forem mais significativos, eles vão precisar o quê? De ações para mitigação ou eliminação. Nem sempre é possível eliminar, muitas vezes a gente tem que mitigar, reduzir aquele fator de risco. Junto com isso, como muito bem introduziu a Eliane, a gente tem a NR17 que fala dos riscos ergonômicos. Hoje a legislação brasileira enxerga o risco psicossocial como dentro desse pacote dos riscos ergonômicos. Por que isso? Porque a organização do trabalho é uma disciplina da ergonomia do trabalho. Então, dentro da ergonomia do trabalho, vem a organização do trabalho, vem os riscos psicossociais. E aí, 2 instrumentos que já existiam são as avaliações ergonômicas, tá? Esses 2 instrumentos acabam sendo uma terceira obrigação legal. Eu tenho um inventário, eu tenho um plano de ação e eu preciso avaliar, através de avaliações ergonômicas, esses riscos ergonômicos que foram mapeados. Então, te respondendo e resumindo, Natália, a NR1 traz a obrigação do inventário e do plano de ação, que precisam ser feitos dentro desse programa do PGR e do GRO, e a NR17 traz essa necessidade da gente aprofundar essa avaliação sobre o aspecto da ergonomia para avaliações ergonômicas do trabalho, avaliações preliminares de ergonomia, em que a gente vai realmente estudar para entender há um grupo de trabalhadores a quais tipos de riscos eles estão, então, sujeitos. Claro que se a gente descumprir isso, tem uma série de questões aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, analisando, né, todos isso que vocês já colocaram, eu até lembrei aqui, Walter, também que realmente já vinha dando sinais, né, a legislação dessa importância, que pouco antes de sair a NR1 teve uma atualização na lista de doenças do trabalho, que incluiu mais um monte relacionadas à questão da saúde mental. Então, de fato, já tinha um radar aí atento a esses pontos, né? E no setor do transporte, que é o que move, de certa forma, a nossa economia, não tem como a gente não prestar atenção, né, nessa implementação. Mas tem ainda alguns desafios, né? A gente ainda não teve a publicação do manual técnico relacionado à NR1, norteando mesmo como que deve ser essa implementação, né? A gente teve a portaria do Ministério do Trabalho, que saiu ali em agosto, né, de 2024, mas já teve prorrogação aí do prazo para sua implementação. Mas esse manual ainda não saiu, apesar de já ter uma promessa da sua publicação. Esse manual, Vânia, a falta dele, quais impactos você acha que pode trazer? Bom, realmente essa falta desse manual, ele é uma dor do mercado, né? E um ponto de alerta tanto para as organizações quanto para os profissionais, né, que entendem a importância de tudo isso, de como, né, será realmente mensurado
isso dentro das organizações. E em que nível técnico, né, irá se aprofundar de forma que dê uma garantia tanto para a organização, seja ela em termos legais, em termos gerenciais, para suas tomadas de decisões, quanto também para o indivíduo, o quanto que ele está ali seguro, né, onde que se há esse mapeamento. E aí, dentro disso, entendendo, né, como essa preocupação, nós, né, vamos dizer, profissionais da área, psicologia, especialistas, tanto com vivências em clínica quanto dentro das organizações, nós também vimos isso como oportunidade, né? Oportunidade de, podemos dizer assim, talvez de propor, né, um método onde que ele adeque àquela cultura daquela empresa, mas que ele tenha régua alta, né? E hoje faz parte dentro da nossa prática, da nossa experiência, este trabalho, né, o mapeamento, onde que nós estamos utilizando, tanto dentro das referências que se trouxe, né, dentro de uma cartilha, que são referências internacionais, como o questionário de Copenhague, como também ferramentas hoje validadas pelo SATESP e também onde que ela traz comparativos da população brasileira. Porque essa referência internacional, ela traz uma amostra de um comparativo desses indicadores de outras culturas. Então, fizemos esse cruzamento, vamos dizer, fizemos uma pesquisa dentro disso, onde que estamos utilizando essas ferramentas para onde que ela tem esse demonstrativo da população brasileira, até mesmo por regiões, né? Então, isso vai nos dando um pouco de assertividade dentro desse diagnóstico. Mas não é somente esse olhar que é importante dentro porque nós não queremos... não é relevante apenas apresentar um relatório para essa organização. É importante a gente oferecer informações de que ele possa gerir esses riscos. E aí, junto disso, essa coleta, a gente faz ela triangulada, né, onde que os dados estatísticos desse campo, eles são extremamente importantes, e eles são nossos pontos de partida, são nossos olhares para mergulhar dentro daquelas áreas, como também na escuta do colaborador. Né? Então, a gente utiliza de metodologias de focus grupos e, a partir dessa triangulação, a gente ter essas informações mais robustas para uma preparação do melhor relatório. Então, assim, realmente é uma grande preocupação. Há, né, dentro do mercado, não ter esse controle, eu acho que isso é importante, né, de criar esses padrões. Mas vamos dizer assim, entendo também que existem profissionais onde que tem essa preocupação desse rigor técnico e dessa segurança a se entregar, seja dentro da organização, que essa pesquisa também pode ser feita dentro da organização, né, para trazer essa segurança. Eliane, você acha que tem um risco da régua ficar meio baixa na hora de implementar a INR1, na falta desse manual técnico? Pois é, o que nós já temos visto no mercado, que há, sim, esse risco, né? Então, o que é o cuidado que a gente, inclusive, orienta, né? As empresas que estão buscando esse trabalho. Primeiro, tentar se informar o máximo possível, porque é algo novo, né? Embora os riscos sempre estiveram presentes, a forma de mapeá-los, né, é realmente algo novo, a forma com que se agrupa a partir da NR1. Então, primeiro, é algo novo. As pessoas precisam se capacitar, até para contratar esse serviço ou para executar esse serviço, né? O risco que a gente tem visto, Natália, é que tem profissionais ou empresas que, de repente, não entenderam a complexidade, né, e a responsabilidade desse processo. Então, se realmente as empresas ou resolvem fazer internamente ou contratam, mas conhecem bem, elas têm que entender o seguinte: quem vai conduzir esse processo? Ele precisa, primeiro, ser um profissional da área da saúde, né? Então, ele tem que ser um psicólogo ou um médico psiquiatra, mas normalmente tem sido conduzido por um psicólogo que tem a condição de olhar e entender melhor a natureza, inclusive, daquelas situações que estão sendo apresentadas, até para auxiliar nesse enquadramento, né? Porque se não tiver... Primeiro ponto é esse.
Segundo, além de ter esse olhar de conhecimento, também ter um conhecimento das organizações, para que a partir daí ela consiga entender e criar, até para selecionar, né, tantas ferramentas que existem. Primeiro, buscar uma ferramenta que seja legitimada, né, pelo mercado e pelos órgãos competentes. E tem ferramentas muito interessantes, né? Depois, entender aquele público com o qual ele irá trabalhar, para, inclusive, fazer esse ajuste dessas ferramentas, né? Se não forem pessoas que tenham já um conhecimento de negócio, né, conhecimento ou uma experiência dentro das organizações, um olhar humano e que não tenham entendido, há o risco, sim, né, de sair ali coisas muito preocupantes, de nivelar para baixo, de ter ali, talvez, toda uma expectativa, porque a aplicação da NR, ela exige uma movimentação de toda a organização, né? Normalmente é feita a partir de um questionário. Então, assim, há uma dedicação de tempo, há um empenho por parte do empresário em se fazer, há uma expectativa por parte dos trabalhadores, a partir do momento que eles forem lhe submeter, né? E aí, isso dizendo de um formulário, mas esse focus group, inclusive, a gente consegue fazer uma análise qualitativa, né? E as pessoas, elas vão muito interessante, pessoal, quando a gente faz, quando a gente aplica, porque você vê a entrega desses trabalhadores, a confiança. Eles vão verdadeiramente acreditando que aquilo vai se resultar em melhoria de uma forma geral, porque eles estão sendo ouvidos, né? Eles entenderam que, assim, o olhar que eles tinham, que de repente a empresa não conhecia, a partir daquele momento a empresa passou a conhecer. Então, é de grande responsabilidade. E aí, imagina fazer tudo isso e, de repente, o resultado não ser um resultado que legalmente resguarde a empresa ou que dê condições para uma gestão madura, uma gestão mais intensa mesmo, uma gestão tanto para performance, quanto para a questão do cuidado, quanto para a cultura, né? Então, assim, sim, né, a falta desse documento pode colocar as empresas numa situação delicada, né? Mas, se realmente a empresa contratante desse serviço buscar conhecer o que diz a norma em todos os detalhes, e a partir disso selecionar se ela vai conduzir isso internamente ou externamente, e se quem está conduzindo, não importa se é interno ou se é externo, tem realmente condições de fazer, há o risco de se nivelar para baixo, né? Então, deixamos esse alerta aí que a todos que forem conduzir, que entendam bem para que possam tomar a decisão. Faço internamente, faço externamente. E com quem conduzir, né? Com quem buscar essa parceria, isso é fundamental para não ter esse nivelamento para baixo. Walter, a NR1 ela já traz alguns instrumentos, né, que vão orientar a aplicação e a implementação para dar segurança jurídica para as empresas durante esse processo. Mas tem ainda algumas lacunas ali que se tinha expectativa que esse manual iria suprir. Como que você acha que vai ser para ter essa segurança jurídica, né? Ainda sem estar tudo muito claro, né? Do que vai ser cobrado, sem esse manual, ou também com aquilo que já tem, né, na NR1, que a princípio ela não foi pensada para esses riscos, né? Era um olhar muito material, né? Era o risco, assim, de derrapar numa rampa que não tinha ali um guarda-corpo, né? uma coisa física. Isso, né? E agora mudou, assim, totalmente o olhar. Né? Como que esses instrumentos que já tinham a falta desse manual podem desafiar, né, essa segurança jurídica? Eu acho que os desafios são enormes mesmo, Natália. Igual você falou, você fala muito bem quando você lembra do risco de acidente, né? E quem já trabalha com essas NRs, né? Até o risco de acidente, gente, ele é uma inclusão mais recente da NR. As NRs nascem com riscos físicos, químicos e biológicos, sendo monitorados através de um documento antigo chamado PPRA, com laudos de insalubridade e periculosidade. Trabalhei muito com isso. Aí, ó, não vamos aqui revelar nossas idades agora, Eliane. Mas a NR nasce assim, né? E aí, de repente, chega o fator acidentário, que já é um primeiro que começa a pensar, será que os instrumentos estão adequados ou não? Primeiro ergonômico, depois acidentário e agora, então, os riscos psicossociais. Eu, né, como aqui sou o representante do jurídico, né, eu vejo uma série de riscos na ausência desse manual. E a gente fica pensando assim, eu concordo, a necessidade da área técnica suprir essas lacunas é importantíssima. Sim. Mas eu acredito que, primeiro, se a gente tivesse um manual claro, com a regra clara de qual ferramenta usar,
O empresário, e aqui a gente não pode falar só do grande empresário, né, gente? A gente tem aqui dentro da nossa base de associados os grandes transportadores, mas também os pequenos transportadores. Eles conseguirem ter a qualificação adequada para saber até mesmo quem contratar é muito difícil. Sim. Equilibrando isso dentro de um custo, né, que tem que ser sempre um custo baixo, adequado, porque a gente tem anos e anos de defasagem de custo de frete, o setor enfrenta uma série de outras questões comerciais aí que estão sempre na mídia. Então, se o manual tivesse saído, eu acho que pelo menos a gente estaria protegendo esse público de empresários que é o público menos protegido. É engraçado, né? A legislação, a Constituição, eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, fala da proteção para o pequeno empresário. Mas cada regulamento que vem esquecendo disso. Lá na frente, depois que vários pequenos empresários já foram penalizados, a gente pensa em como resolver o assunto deles quando consegue. Não é à toa que a gente vê milhares de CNPJs abertos e fechados todo ano no Brasil, porque essas empresas não conseguem se estabelecer. Então, talvez sim, para os médios e grandes empresários e transportadores, eles já têm um know-how ali desenvolvido dentro, são capazes de contratar consultorias que supram a ausência desse manual. Ou até tem estrutura dentro. Ou até né? já tem. A gente tem casos no Setseng de empresas que estão fazendo através de psicólogos que já eram contratados com programas de saúde do trabalho há anos ali. Mas esse pessoal, de alguma forma, vai conseguir suprir essas lacunas. Os pequenos, eu acredito que não. Aí tem. Será que a ferramenta que eu comprei está certa? Alguém disse que está. Tem jurisprudência? Se eu hoje der eu posso pesquisar a jurisprudência dos tribunais e falar, ó, a ferramenta 1, A2 e A3 estão boas, a 4 e A5 não? Não tem. Então, esse tipo de insegurança, gente, traz muitos desdobramentos futuros para o empregado, para o empregador, especialmente para o pequeno. Além disso, acho que tem um grande temor no mercado do reflexo desse inventário nos reconhecimentos ou não de auxílios-doença com nexo ocupacional. Tem muito esse receio. Ainda que essas regras estejam de alguma forma já postas, elas não são muito claras para o mercado, e aí é comum a gente responder esse tipo de dúvida do associado, mas na hora que eu fizer aqui um inventário, esse inventário vai ser usado como uma prova contra a minha própria empresa, porque vai ficar mais fácil para o INSS presumir e não investigar um nexo entre um afastamento e um ambiente de trabalho? Como que o INSS vai lidar com isso tudo? Até porque, vejam, gente, as normas foram cunhadas no Ministério do Trabalho, não necessariamente dentro do Instituto Nacional do INSS. Então, muitas vezes a gente vê, isso já é um temor também conhecido do mercado, essa relação que deveria ser tão clara entre normas trabalhistas ou de saúde e segurança do trabalho e regras de aposentadoria e concessão de benefícios. Isso devia ser tão claro, mas isso não é claro. Isso é tratado em que nível, pessoal? Lá no nível de uma instrução normativa, Natália, que eu acho que se a gente imprimisse, ela daria um catatal desse tamanho aqui pra gente. E olha a facilidade de se mudar uma instrução normativa, né? É um dos instrumentos menos, como que eu falo, que trazem menos segurança em termos de ordenamento jurídico. Uma lei, a gente tem um certo rito para mudar. Uma instrução normativa, basta o presidente do órgão querer mudar. Claro que ele pode ter que consultar algum conselho dentro daquele órgão, mas a gente não tem um processo claro de alteração de instruções normativas que a gente possa acompanhar. Então, essa conexão entre o reconhecimento no inventário, o que isso traz lá nos benefícios ou nas concessões de aposentadoria especial, benefícios por doenças ocupacionais, e as consequências disso depois, né, para os cálculos das contribuições, né, do SAT, do seguro de acidente do trabalho, do FAP, etc., são questões que o empresário ainda tem muito medo. Para conhecer muito bem esse caminho, gente, precisa de ser altamente especializado. Sim. Essa mão de obra altamente especializada, ela está disponível para o empresariado em geral? Não. Por isso que o manual seria muito importante, para desmistificar. Eu conheço a bandeira da Natália, a Natália está sempre falando a importância da gente desmistificar as normas para todo mundo. Gente, isso parece uma coisa que todo mundo conhece, mas a gente vive naquela presunção, né? Publicou no diário, todo mundo conhece. Né? E claro que publicou no diário, nem mesmo os fiscais às vezes conhecem. Então, eu acho que esse manual, se ele viesse realmente claro,
ele ajudaria muito. Mas eu me lembrei, quando você falava, Eliane, eu me lembrei de algumas coisas que estão naquele primeiro documento que o Ministério do Trabalho colocou. Havia uma dúvida. Quem pode fazer? É só um psicólogo do trabalho? Um médico pode? Se um médico pode, qual especialidade ele tem? Se um ergonomista pode, que tipo de especialidade esse ergonomista deve fazer? Nem isso o Ministério do Trabalho batizou. O que ele falou? Um grupo multidisciplinar. Claro que a gente entende que esse é um assunto para um grupo multidisciplinar. Sim. Agora, como obrigar uma empresa pequena, gente, a bancar um grupo multidisciplinar? Será que a gente não poderia ter avançado neste caminho? Talvez sim. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que esse manual traria, sim, de benefício. Foi divulgado, né, na imprensa especializada que esse manual seria publicado. Olha aí uma certa incoerência que eu vejo aí nesse ponto aí, no desenvolvimento das legislações. Por quê? Se deu um ano para a empresa adaptar, com a promessa de que se ia publicar um manual mais claro. O ano está quase acabando, a gente vai falar um pouquinho de prazo aqui, mas esse ano de adaptação está quase acabando, e o manual ainda não saiu. E se esse manual sai agora, quase com 8, 9 meses de promessa, será que dá tempo da gente se adaptar nos últimos 4? Vamos imaginar que o manual invalide uma ferramenta que vocês usaram em algum cliente. Sim. O relatório está todo invalidado. Está tudo invalidado. E aí, Vânia, está tudo invalidado. Vocês como consultores vão ter que explicar para o cliente por que vocês usaram uma ferramenta que foi invalidada. E 2, o cliente até entendeu. Ele vai ter recurso e ele vai ter tempo hábil para refazer e atualizar tudo de novo. Então, na minha visão, o manual traria, sim, muito mais segurança. E ele, sim, o mercado esperava. A gente, quando faz os eventos com os associados, é a primeira pergunta de todo mundo. Gente, por que este manual não sai? E que a gente lembre aqui desse podcast de hoje para que todo mundo pressione para a saída desse manual. Esse manual precisava sair. E agora, se ele sair em cima da hora, se ele não tem que sair com mais uma dilação de prazo. Por quê, gente? Porque não é um assunto tão fácil para, especialmente, o pequeno empresário, né? E onde que a empresa, ela tendo um funcionário, ela é obrigada a fazer, não é isso? É qualquer número, não é isso? Não tem nenhuma exceção. Não tem exceção. Não tem então, exceção. ele tem que adequar. Você falando dessa questão do nexo, eu vejo que a NR1, ela trouxe uma evolução em termos disso, onde que vem a cultura pelo meio de dados, né? Porque quando traz isso para um modelo de gestão, a gente sai daquela subjetividade também que era tratado, essa questão dos riscos psicossociais, num olhar muito no foco do indivíduo, e passa para ser uma análise mais organizacional também, né? Da forma do trabalho. Então, assim, realmente esse manual, ele vem... o terreno já está pronto, vamos dizer assim, porque a cultura, eu acredito que está se criando, né? Abriu-se janelas para se ter uma gestão mais quantitativa desta pauta em si. Algo que, vamos dizer, há pouco tempo estava muito no campo subjetivo. Mas, realmente, falta essa referência, né? Tá, então nós estamos em dados, mas dados comparados a que tipo, né? Bom, quando Vânia falou, logo no inicinho da fala dela, ela falou das ferramentas. E aí, né, fazendo aquela conexão que eu já disse aqui, né, a falta desse manual para dizer até quais ferramentas são aceitas, mas a ferramenta que você trouxe me chamou a atenção pelo seguinte. A gente tem lá uma comparação, então, de um determinado público, que é o público daquela empresa, às vezes um determinado setor da empresa, por exemplo, os motoristas de carga de longa distância, com a população geral para saber qual que está aquele nível de adoecimento. Lembrando que esse adoecimento por fatores aí psicossociais nem sempre, né, e aí vocês vão falar melhor disso do que eu, nem sempre eles estão relacionados ao trabalho. O que a gente tem aqui um pouquinho na legislação sobre isso? Quando a gente tem o cálculo das contribuições sobre folha de salário. A contribuição é o SAT, Seguro de Acidente do Trabalho. É um percentual de 1, 2 ou 3% sobre a folha de salário. Esse percentual, depois que ele foi lançado, uns anos depois, ele foi multiplicado pelo RAT, Risco de Acidente do Trabalho. Esse risco de acidente do trabalho, ele é muito interessante, porque ele leva em consideração alguns fatores. Primeiro, que KNAI é a atividade principal da empresa.
Então, Sim. no nosso caso aqui, transporte de cargas, que pode ser perigoso ou não perigoso. Depois que a gente leva em consideração esse fator, a gente leva outras questões em consideração. Entre elas, quais são os benefícios concedidos aos empregados daquele empregador, comparados com os benefícios concedidos aos empregados de todos os empregadores daquele mesmo KNAI. Então, você está sempre comparando a população de uma empresa com a população de todas as outras empresas do mesmo setor. Se você tiver um dado melhor que o seu setor, você então reduz aquela contribuição do SAT. Se você tiver um dado igual, você mantém a contribuição. Se você tiver um dado pior que o setor, você aumenta. E aqui, gente, isso assim, a gente fica brincando. 1, 2, 3%, vezes 1, 2, 3%, parece pouco. Não é, gente. O valor aqui é de milhões. Por quê? O tempo todo o INSS pode estar pesquisando os dados que foram informados na época do recolhimento. Não vou entrar nisso aqui, não é minha área de especialidade, mas a gente tem um prazo prescricional, gente, de 5 anos para que seja cobrado retroativo. Uma coisa que a gente fala pouco quando a gente está discutindo aqui dentro dessa disciplina da saúde e segurança do trabalho. Então, você tem esses 5 anos. Olha que interessante, gente. Vamos imaginar que determinado grupo de empregados se afastou sem um nexo com o trabalho. Foi afastado por uma doença qualquer. E aí eu vou devolver a bola para vocês explicarem. Esse determinado grupo, o INSS pode fazer uma investigação e falar, opa, nessa empresa aqui, entre os motoristas, tem muita gente sendo afastada, vou investigar. Investiga para entender aquele nexo. E se apura, sim, não, essas pessoas aqui se afastaram, mas existe um nexo com o trabalho. O que a gente pode fazer? O que o INSS pode fazer? Reenquadrar o tipo de afastamento. No momento que ele reenquadra, sobe a contribuição. Mas ela não sobe a partir daí, Natália. Aí que está a questão. Eu posso pedir numa ação os últimos 5 anos com juros e multa, recalculado que a empresa supostamente deixou de recolher, porque de alguma forma aquele benefício não estava ligado, aquele benefício previdenciário não estava ligado ao ambiente de trabalho. E aí, gente, a gente fala de valor sempre na casa dos milhões. Esse risco está todo mundo prevendo e, como não está clara essa estratégia de investigação, como não está claro como que vai ser feito essa busca de informações, qual que é o grande medo do mercado, o grande temor? O INSS comece a presumir que a maioria desses benefícios, por um dado meramente estatístico, a maioria desses benefícios naquela população está ligada ao trabalho, aumente as contribuições, peça os últimos 5 anos, e você, empregador, que até então não tinha nem que ter esses dados, você que se vire para comprovar que um benefício de X anos atrás não estava ligado ao trabalho. Então, essa possibilidade de se reclassificar esses benefícios a partir de investigação também é um dos grandes temores jurídicos e, claro, financeiros desse trabalho. Imagino que você veja isso, Eliane, não sei muito bem, mas eu imagino que você veja isso um pouco aí no seu dia a dia, porque você acaba tendo esses dois lados. Você, às vezes, está no consultório, às vezes você está na empresa. E aí eu imagino que para vocês fique mais claro, assim, olha... Tem caso que é da pessoa, do ambiente familiar, da história dela, não sei falar. Outros casos mais fáceis de fazer essa conexão com o ambiente de trabalho. Esse receio, gente, de se conectar ao que não deve ser conectado, é um dos grandes receios que esse levantamento de riscos psicossociais trouxe hoje para os empregadores. Ô, Walter, e quando você traz isso, mais uma vez corroborando para o que você falou da fragilidade no início, né? Porque se define pelo menos o profissional que pode fazer, porque se a gente entende que está ligado à NR17, e aí fala de ergonomia, né? E aí a gente tem lá agentes físicos, químicos, biológicos, a questão do acidente, realmente uma equipe multidisciplinar, ela é importante e não necessariamente precisaria de um profissional que entendesse do psicológico mesmo, né, da mente. Ele não era um profissional, assim, fundamental. A partir do momento que se envolve riscos psicossociais, precisa, porque, assim, são questões muito tênues, né? Como que nós fazemos, inclusive? Toda vez que nós trabalhamos nesse processo, nós duas somos psicólogas e nós vamos juntas em toda investigação. Para quê? A leitura do que é dito, ela realmente tem que ser uma leitura técnica.
para que a gente consiga associar aquela situação vivida ao ambiente de trabalho, né? Eu acolho muito isso em clínica, e em clínica eu consigo de forma muito clara perceber essas diferenças, e a clínica nos dá esse olhar para dentro das organizações. Né? Nós somos seres inteiros. Dificilmente a gente vai para uma clínica e a gente não fala da questão pessoal, da nossa vida, se a gente for casado, do cônjuge, dos filhos, né? De um ambiente de relacionamento e do trabalho. Então, o tipo de queixa que vem, só que eu consigo, dentro da clínica, entender bem quanto eu preciso acolher e tratar aqui, porque são questões pessoais, né? E quanto são questões das organizações. E esse conhecimento que nós temos, ele é fundamental justamente para isso. Porque quando nós chegamos, como que a gente faz, inclusive, né? Primeiro, é com muita técnica, como foi colocado pela Vânia, a gente escolheu um protocolo, que dentro desse protocolo a gente tenta fazer, né, a gente faz uma investigação bem apurada, não só quantitativa, mas uma análise desses números, né? Então, já falando um pouquinho, inclusive, do método, né? A gente começa desde o início, nós pedimos várias informações às empresas, antes do primeiro acesso aos funcionários, aos trabalhadores. Então, a gente precisa entender toda a estrutura da empresa, precisamos entender todos os dados que o RH tem de afastamento, de turnover, quais são os principais CIDs que eles têm, né? Quais são as condições, então, como que é feito aquele trabalho, a gente pede um pouco para entender já previamente a questão das horas extras. Há um excesso? Não há? Então, a gente entende primeiro todo aquele ambiente. E, inclusive, fazendo algumas entrevistas com pessoas mais chaves para a gente realmente entender aquele ambiente organizacional, né? E vamos para campo também. Só depois de fazer tudo isso é que a gente, inclusive, faz a primeira, que é a aplicação dos questionários, que é quantitativo. Né? Mas tem que ser feito a partir da escolha de todo esse público. E a partir daí, com um número significativo, a gente faz o focus grupo. Depois de ter lido todo o material, de já ter entendido a partir da pesquisa que eles preencheram, como que está a situação daquela organização, a gente faz ali nós já temos o nosso protocolo das questões qualitativas, que é desse focus grupo, mas a gente faz de novo aquela validação. Então, quando a gente vai para o contato com o grupo de trabalhadores, e aí o focus grupo, o que é a premissa? Ele tem que ter um percentual sobre a massa geral que seja representativo. Nós solicitamos que seja um grupo bem heterogêneo, então, assim, independente da hierarquia, né, as pessoas têm que estar ali representadas, em ambientes completamente diferentes, e nós vamos fazer um cheque do que foi percebido ali, Walter. Para quê? Para que nós consigamos realmente entender. É uma questão individual, porque, pessoal, a ANR, ela não trata das doenças individuais. Né? Isso tem que ficar muito claro. Então, toda vez que a gente checa, nós precisamos entender. Isso diz respeito à organização, à forma de distribuição de trabalho, aos relacionamentos, a uma sobrecarga, à falta de comunicação, à falta de capacidade da pessoa interagir com o seu trabalho, dela ser ouvida, dela ser acolhida, dela poder expressar os seus sentimentos. Então, nós precisamos, de uma forma muito técnica, fatiar cada um desses itens para a gente entender onde está, se ele se repete, se ele é da organização ou se ele é do trabalhador, né? E isso vai dar justamente esse ponto que foi levantado pelo Walter para como que, a partir dali, qual que é esse raio-x? Qual que é essa fotografia? Eu pioro a minha situação? Eu melhoro? Mas, ao mesmo tempo, Walter, uma coisa que a gente vem conversando, inclusive, que é importante entender que, como é novo, né, o empresário tem todo o direito de estar inseguro quanto a o que vai acontecer, né? Mas nós temos que entender que as situações já estão lá. Não é a ANR que vai trazer ou vai prejudicar, as situações já estão. E, de outra forma, elas já apareceriam. Então, esse tipo de investigação que foi colocado, o INSS, ele já pode fazer hoje, independente da NR1. Ele já tem ali quais são os motivos, né? Se está no B31, que é doença natural ali, ou se ela é uma doença do trabalho, que é o B91, e ela pode fazer uma investigação e, a partir do KNAI, então, entender esse universo, ela já reenquadrar. Então, se for bem conduzido, a ANR, ele não vai produzir prova contra. Ele vai trazer um conhecimento daquela organização e ela vai ajudar a argumentar por que realmente aquilo foi enquadrado realmente no B31, inclusive numa defesa, já pensando à frente, né? Até como defesa.
esse enquadramento do INSS não se justifica na minha empresa. Porque, embora o universo, né, dentro do CNAE, ele seja claro, aqui nós já conhecíamos, já demos a tratativa adequada e já fizemos a gestão, tanto para prevenir, quanto para mitigar e, se possível, realmente para erradicar aquele risco. Então, a gente, avaliando isso aí que vocês estão colocando, né, que me chamou muito a atenção, inclusive, pensar, então, a NR1 como uma oportunidade mesmo, né, de enxergar benefícios, né, desse trabalho, Sim. dessa avaliação de riscos, né, igual você colocou, né, Walter, a quantidade de dias, né, que são perdidos aí do trabalho, né, então, assim, ela traz mesmo um olhar de oportunidades, né, Sim. que uma vez que identificados esses riscos, trabalhados, elas vão trazer vantagens mesmo, né, ali para a gestão daquela empresa, né, para a gestão de pessoas. Mas aí, quais pontos de atenção vocês destacariam? Principalmente olhando para o setor específico de transporte, né, os tipos de doenças, né, de situações que a gente vê que aparecem mais dentro desse setor, pelo tipo de trabalho mesmo. A Vânia até numerou alguns, né, Vânia, assim, Sim. logo no começo da sua fala. Quais os pontos de atenção que vocês destacariam para que o relatório, né, que vem aí dessa avaliação, de fato, seja usado para essa oportunidade? Sim. E não como algo que vá contra, né, ali a empresa em ações futuras, no INSS, enfim, né, em alguma situação que ela enfrente aí desafiadora. Sim. Então, dentro desse setor, né, eu destacaria essa questão do controle de fadiga, também essa alta jornada que se tem, essa parte assim, de paradas de apoio. Hoje, você já vê dentro desse setor, né, isso são algumas vamos dizer, pontos que podemos dizer de riscos, né, dentro desse setor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também é importante a gente trazer também alguns avanços de empresas que hoje já estão mais maduras, talvez já se saíram, ou seja, pelo modelo de gestão que ela já vinha, não só com foco, vamos dizer, de cumprimento de uma NR, alguma coisa assim, mas que já faz parte da cultura organizacional dele, já se tem, né, cases de sucesso onde que se implantaram já algumas ferramentas, né, na parte do controle de fadigas. Então, nós temos lá, né, vamos dizer, a BRF como que são casos públicos que se traz do meio logístico, onde que ele trouxe o monitoramento embarcado, né, e onde que se teve uma redução significativa em torno de 60% dos acidentes em rodovias, como também, vamos dizer assim, casos como o da Jamef, né, é também outro caso público, onde que ele criou-se toda uma rede de apoio para esse profissional, entendendo muito essa longa jornada. Além da longa jornada, também o distanciamento, o vínculo familiar, que muitas vezes ele fica baixo, junto com a insegurança. É uma insegurança em termos de segurança física, como também segurança também financeira. Os profissionais, aí vamos destacar muitos desses do público que ele não é seletista, Autônomo. né? O autônomo, isso é muito presente dentro dessa população, onde que se está com carga trabalhando, ele tem um comissionamento e está ganhando, outros não. E isso, apesar de que não seja, acredito que dentro, né, desse público aqui, também há esse tipo de prestador de serviço. Sônia, é muito interessante isso que você falou, porque lembra daquele conceito que eu trouxe para vocês. Eu vou me comparar com o setor. Sim. No que eu me comparo com o setor, qual que é o critério? CNAE da atividade principal. Sim. Hoje todo mundo conhece aquele fenômeno da pejotização. Cada um desses motoristas que a gente sempre, né, a gente vulgarmente falava o caminhoneiro, hoje ele é uma pequena empresa. Então, olha qual que é o desafio das empresas que já estão mais estruturadas. Elas estão sendo comparadas também com essas pequenas empresas que a pessoa tem um caminhão e ela é um motorista. Sim. É a eu presa, né? E aí eu sou aquele motorista, eu trabalho sozinho, mas por questões de faturamento, etc., eu sim abri uma empresa, então eu tenho um CNPJ válido. E eu também adoeço, obviamente. Sim. E eu tenho muito menos apoio da pessoa jurídica do que se eu estou dentro de uma organização mais estruturada. Mas na hora dessa comparação, muito embora a gente, para o mercado, é muito claro, olha assim, essa pessoa, ele é um motorista autônomo. Ele tem sim uma roupagem de PJ, mas ele é um motorista autônomo.
na hora lá dos conceitos do INSS, dos bancos de dados do INSS, eu acho que vai estar todo mundo junto. Porque o que eu estou buscando? KNAI da atividade principal. Com certeza. Então, é muito interessante a gente pensar, né? O que às vezes o mercado identifica claramente como camadas diferentes dentro do setor de transporte, não sei se o INSS vai conseguir fazer essa leitura. E aí vem um dado que eu vejo que ele é relevante. Em empresas hoje estruturadas, acredito que isso já é uma pauta que faz parte das discussões deles, que são principalmente essa gestão da jornada desse profissional. Porque se tem pesquisas, né, artigos científicos, onde que diz que a jornada, o prolongamento da jornada, ela multiplica em até 5,41 vezes o risco de adoecimento psíquico nessa população. Na população vamos dizer assim, podemos dizer aí desse profissional aí que ele é pejotizado, acredito, né, que é mais característico dessa população. Então, assim, o quanto que ações dentro da organização de gestão dessas jornadas de trabalho, dando estrutura para esses profissionais, talvez distância, vamos dizer, mapeamento dessas rotas mais seguras, tudo isso pode se trazer mais benefício, né, na saúde mental desta população. E deixa eu até complementar, à medida que a Vânia foi colocando, é muito interessante também, até talvez desmistificar um pouco, porque a gente tem a percepção normalmente que ao se perceber um risco, a tratativa ela é onerosa, operacionalmente complicada. Em alguns momentos, não. Tem algumas que sim, como todo o estudo de rota, o estudo de carga horária, isso fala da operação, né? Mas tem outros pontos que, por exemplo, para mitigar essas características, nessas situações que foram colocadas, tem até um case também da transportadora Garbuio, também é público, né? E aí ela fala de alguns que é muito mais do detalhe. Por quê? Vamos pensar em alguma dessas questões que foi colocada agora. Ele fica muito solitário. São longas jornadas, em alguns momentos ele traça uma jornada, e aí por um acidente, uma questão do clima, né? Chove, alaga, ou qualquer coisa nesse sentido, de repente o que estava planejado, ele com a pressão, porque ele fez ali uma estrutura, ele tem que fazer aquela entrega naquele momento, né? Então, é pressão de todas as formas. E, de repente, sem uma estrutura muito organizada para acolher. Então, eles têm feito algumas questões de, por exemplo, ensinar a autorregulação. Porque naquele momento, né, é só a gente se colocar no lugar. Também ficaríamos ali emocionalmente movidos, né, abalados, dependendo do que você planejou, do que ainda tem de meta, da situação. Então, por exemplo, respiração. Né? Então, empresas ensinando essas pessoas a como que elas se regulam. Na simples respiração, ou seja, eu não preciso de recurso nenhum. Né? Eu própria posso fazer o que precisa de ter uma consciência por parte da empresa, um desejo por esse cuidado, alguém que conheça para fazer o treinamento adequado e ele ter esse cuidado ali, né? Outra coisa que eles têm orientado muito é de ter também, de forma disciplinada, o contato com a família. Né? Porque tem hora que a gente também está tão envolvido com o trabalho que quando a gente vai perceber, passaram-se horas e eu não conversei com aquela pessoa que é importante, que de alguma forma também me regula, porque tira um pouco essa sensação do isolamento, né? Então, também de fazer contato regular com as famílias ou com alguém de apoio que possa acolhê-lo naquela situação, né? Outro de disponibilizar atendimento psicológico online. Então, dependendo de onde eu estiver, eu posso fazer, e tem empresas que hoje fazem esse tratamento enquanto medida ali também de cuidado, né? E tem muito atendimento de qualidade com psicólogo online. Então, também ter ali que ele consiga fazer, né? Ou seja, o que as empresas, né? O que a NR e o que a gestão de cuidados traz. Você não precisa mudar o contexto da sua empresa, que a gente entende a dificuldade que é do empresário dessa área e do profissional, né? E tem algumas limitações. Então, o que a gente precisa, o que é a nossa orientação, que vem todo dentro desse planejamento, é você fazer as suas melhores ações dentro das condições a que aquele negócio te impõe.
né? Mas tem muita coisa interessante a ser feita e que é muito mais de desejo do cuidar e que reflete de forma muito significativa na melhora, na percepção da qualidade e em evitar ou mitigar ou melhorar esse possível adoecimento, né? Então, não são só notícias difíceis, também tem as notícias para trazer uma leveza. Eu queria trazer dentro disso, dentro dessas ações, que um ponto também que nós acrescentamos dentro desse protocolo nosso, não é só avaliar aquilo que tá dentro da carga do controle e tudo isso, mas também o grau de bem-estar. Trazer também para uma mensuração os fatores positivos que o ambiente de trabalho favorece para esse indivíduo. Eu vejo que isso também é importante ter esse olhar. E aí vem um pouco disso. Empresas mais estruturadas, ou até mesmo que há uma cultura desse cuidado, com certeza esses fatores eles vão estar um pouco mais significativos. Eles falam de levantar também, desculpa, beber água, porque parece o que tem a ver, tem tudo a ver, né? E de ter um momento para se exercitar. É só alongar. Exercitar não precisa de academia, não. Parada segura, parei, alimentei, alonga um pouco, movimenta um pouco. Isso tudo é interligado, né, gente? Quando a gente fala de saúde psicossocial, nós estamos falando também do cuidado da saúde do corpo, que vai refletir nessa saúde psicossocial. Dentro do nosso Focus Grupos, um deles, eles pediram uma academia dentro da empresa. E futebol. E campo de futebol, achamos ótimo. Vamos vai ver se estar vai lá sair, no né? nosso plano. Nós vamos colocar no relatório, porque isso faz toda a diferença. Né? Mas, Walter, as empresas já estão acostumadas a trabalhar com prazo, né? Principalmente nesse setor, né? E o prazo para implementar a NR1 está aí batendo na porta. Né? Já dia 26 de maio, a princípio, né? Se nada mudar, se não sair esse manual, quem sabe, né? Prorroga um pouquinho o prazo. Esse é o prazo que as empresas têm neste momento, né? 26 de maio de 2026. Como aproveitar ao máximo para garantir, né, essa implementação segura até 26 de maio? Olha, eu acho que aí a gente tem o guia que o Ministério do Trabalho trouxe, que tem algumas dicas ali, alguns conselhos que eu acho que é importante todo mundo ler. É um documento de fácil atendimento, disponível aí nos diversos, né, sites especializados, muito fácil ter acesso ao guia. E além de ter, gente, vamos focar naqueles documentos que são obrigatórios. Eliane e Vânia trouxeram aqui, Natália, alguns exemplos de ações simples. Né? Então, claro que a gente tem lá um controle por telemetria, um pouco mais difícil de ser implementado, já a realidade em diversos dos nossos associados. Sim. Mas, de repente, a pausa para água, para meditação, para respiração, mais fácil de ser apresentado. Em vez de eu ficar muito problematizando qual vai ser a medida de controle e o quão sofisticada essa medida de controle precisa ter, eu preciso entender que tudo é um aprendizado. Então, a partir daí que eu te daria o conselho aqui para os nossos associados. Comece pelo básico. Tem um inventário? Simples. Se eu não tenho um inventário, preciso conseguir um inventário, especialmente antes do nosso prazo de maio. Tenho que correr atrás de um inventário. Sim. Gente, dá tempo de fazer um inventário? Dá. Meu Deus, meu inventário não vai ficar perfeito. Melhor um inventário imperfeito do que nenhum inventário. Sim. Então, primeiro passo, ter um inventário. Segundo passo, plano de ação. Vou ficar lá com um monte de ação pendente, porque não dá tempo de implementar aquelas ações até 26 de maio de 2026. A gente está aqui agora, 2 meses e meio desse prazo. Então, o que a gente tem que fazer? Um plano de ação com data responsável. Esse plano está falando que as ações têm que estar executadas em lugar nenhum. Está pedindo um plano de ação. Então, um inventário com um plano de ação é o que eu acho que é o melhor conselho que eu poderia trazer aqui para quem está precisando correr atrás desse prazo do 26 de maio. O que vai vir depois disso, né? A gente espera, vou usar a palavra de Eliane, vamos esperar com leveza o que vai vir. Leveza, mas vigilância, né? Leveza e vigilância, leveza e vigilância. Não adianta a gente também adoecer por conta disso, né? Às vezes o empresário está tão ali envolvido em tantos problemas que o empresário em si também está sujeito aos fatores psicossociais e a gente precisa também cuidar da saúde do empresário, da saúde da alta liderança, das médias lideranças. Eu sempre que converso sobre esse tema, eu sempre falo, gente, vocês estão dando um foco
foco na média liderança da empresa, é um grupo altamente pressionado por fatores psicossociais, né? Recebe a pressão de cima e a pressão de baixo. Como estão as médias lideranças? Às vezes a gente só pensa lá mais no pessoal que está na camada mais inicial da pirâmide. Precisamos cuidar deles? Claro que precisamos. Mas a gente não pode achar que os nossos líderes intermediários dão conta de tudo. Eles não dão conta de tudo, né? E se atentar também lá no guia ao que são fatores de risco psicossocial. Quando eu li, para mim foi muito interessante. Eu vou me permitir ler aqui alguns, gente, porque alguns para mim eram muito claros, outros ficaram mais claros depois que eu li o guia. Por exemplo, assédio de qualquer forma, né? Políticas anti-assédio, cultura, como que a gente investiga se a pessoa que foi assediada ela tem um ambiente seguro, né? Um canal de denúncia, um ambiente correto e etc. E a cultura para que não ocorra assédio, a gente entender que assédio é do ponto de vista do assediado e não do assediador. Então, assim, a cultura aí é muito importante. Esse ok, eu acho que já estava meio no nosso imaginário comum, não sou psicólogo, né? Sim. Isso é um risco psicossocial. Mas outros me chamaram muita atenção. Olha alguns aqui que eu acho muito legal. Baixa justiça organizacional. A empresa fez alguma coisa de errado? Talvez não. Mas há um sentimento de baixa justiça organizacional. Sim. Eu converso bastante com vocês duas sobre esse tema, né? A clareza das políticas de reconhecimento e de remuneração. Estou entrando num ponto aqui, Natália, que é um ponto que me parece que exige pouco investimento. É muito você ter as políticas, normalmente as empresas têm as regras com as quais elas reconhecem, mas as regras estão claras para todo mundo que precisa chegar àquela regra. E é muito legal esse trabalho, porque quando a gente deixa a regra clara, nem sempre a pessoa está interessada em conhecer a regra, não. Mas ela continua com esse baixo sentimento de uma justiça. Então, esse fator aqui me chamou bastante atenção. Rapidamente uma Sempre, contribuição Eliane, aí. sempre. Uma experiência que nós tivemos em uma dessas empresas que a gente tem aplicado, alguns relatos, e de áreas distintas. E aí de pessoas falando assim, entendendo esse adoecimento de outra perspectiva, porque realmente precisa de um olhar muito atento. Pessoas que entraram e elas comentando, por exemplo, entramos, não sabíamos exatamente o que a gente ia fazer, não tinha uma orientação clara. Isso adoeceu. Né? Uma das pessoas dizendo assim, olha, a gente ficava aqui querendo, chegamos de um ambiente onde a pressão e a demanda era grande, adaptar esse ambiente tranquilo, adoeceu, acreditem. Porque a sensação, ele falou assim, tiveram que procurar com ansiedade. E via assim, olha, o outro fazendo muitas coisas, eu aqui sem fazer nada, de lá reclamando, tá apertado, mas não me passa nada. Então, será que eu não tive valor? Será que a empresa não está confiando em mim? Né? Será que eu não sei exatamente o que eu devo fazer? E sem esse entendimento, e aí é nesse sentido da justiça, Walter, que é muito louco. Você pensa, gente, mas o ambiente está tranquilo, ela está recebendo o salário dela e está tranquila, mas não é o que ela está buscando. Não está tranquilo para ela, né? Não, o estar sem trabalho e sem demanda não representa tranquilidade. Ela sentiu, eles falaram que não aproveitou o potencial. Eles usaram um termo muito interessante. Que é o reconhecimento. Olha, isso que você fala, gente, de novo, o guia tá aqui, tá? Baixa clareza do papel / função. Interessante, né? As empresas têm que estar organizadas para evitar os riscos psicossociais. E como é difícil organizar uma empresa, né, gente? Ainda mais no mundo em que o planejamento agora não é de 5, 10 anos, é de 3 meses. Então, você organizar, reorganizar, comunicar, tudo numa velocidade muito rápida. E um outro fator que eles colocam aqui, que vai também ao encontro disso que a Eliane falou. Baixo controle no trabalho e falta de autonomia. Mas, por outro lado, tem um legal também. Falta de suporte e apoio. Sim. Então, muita autonomia talvez seja ruim, pouca autonomia também é ruim, muita pressão é ruim, pressão nenhuma também é ruim. Ou seja, gente, no final a gente está trabalhando com gente, cada pessoa é de um jeito. E aí eu acho que, para tratar isso aqui, se a gente não desenvolve um mínimo comum ali, que é a cultura organizacional daquela empresa, a gente pode fazer o inventário que for, Natália. Vai ter sempre alguém adoecendo porque a gente não conseguiu desenvolver uma cultura e selecionar pessoas que estejam aderentes a essa cultura organizacional. E a maioria desses itens que você colocou, nós estamos falando é de gestão. Muita coisa. Todas elas? Todas elas é gestão. E aí, este é um ponto que muitas vezes um profissional, quando, dependendo do profissional, quando ele faz essa análise,
ele também tem que ter essa leitura, que a maioria dos pontos que podem gerar esse estresse estão ligados à gestão operacional, gestão da condição do trabalho e dessa autonomia aí desse indivíduo como um todo. Perfeito. E é interessante só, quando você colocou, Walter, assim, da preocupação, né? Como fazer para que realmente associe ao adoecimento a questões da organização. Quando você lê, parece distante. Mas, gente, é muito possível a associação quando você realmente tem um protocolo que aprofunda nessas questões. Porque na hora que esses relatos vinham para a gente, não causavam um estranhamento, sabe? Porque, assim, é muito lógico dentro do que eles estão colocando. E aí é quem está, não é um indivíduo. Por isso a gente roda vários focus grupos, a gente percebe relatos semelhantes de públicos diferentes, em momentos completamente. Aí você consegue começar a perceber se não, isso é uma característica desta empresa. Isso diz da cultura desta empresa. Então a gente vai levar. Ou não, isso é um ponto isolado. Isso é a forma com que aquela pessoa enxergou. Então isso não precisa ser tratado na NR1. E aí, como que a gente faz? A gente vai, né, no momento oportuno, aquela empresa, ela tem uma RH, ela tem uma estrutura para cuidar da questão, porque é pessoal, ela vai dar a tratativa adequada, se necessário. Mas não é um item que compõe a NR1, porque ela não vem com adoecimento, ela não vem de uma forma que seja representativa. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês. Acho que a gente tem agora uma clareza muito maior, né, de como implementar essa NR1. E de que é desafiador, mas não é impossível, né? E é possível trazer isso de uma forma leve, de uma forma interessante, de uma grande oportunidade aí para as empresas. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí antes da gente encerrar? Eu queria acrescentar que essa pauta, ela traz essa gestão, né, dos riscos psicossociais, não lá para o campo da saúde do trabalhador somente, mas ele traz para um campo da gestão. Né, de um campo de governança. Então, assim, no olhar da empresa, eu vejo que torna essa empresa mais robusta, mais sustentável, né, e com uma mentalidade até mesmo consciente daquilo que vai impactar positivamente o negócio dele e também aquele colaborador que ali está presente. Não, só agradecer pela oportunidade, eu ia fazer o comentário, mas foi muito bem expressado aqui agora. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a você, Natália, por ter nos recebido aqui hoje e disponibilizar a assessoria jurídico-ambiental do SETSENG para o nosso associado, para que ele não deixe de enviar suas dúvidas, seus comentários, além de ouvir, claro, todos os materiais que a gente divulga nas redes sociais, mas que ele use lá o nosso serviço para que a gente possa ajudá-lo a fazer um direcionamento de como ainda recuperar, se ele ainda não começou a trabalhar nessas questões do risco psicossocial, como que ele ainda pode fazer para usar esses últimos meses do prazo e não, né, deixar esse prazo do dia 26 de maio sem atendimento. Então, por favor, entre em contato com nossas redes, vocês conhecem todos os nossos canais de atendimento, para que a gente possa orientar vocês no caso específico. Eliane e Vânia falaram muito bem. Cada organização tem um ambiente de trabalho, não existe fórmula mágica que se aplica a todo mundo. Por isso que é importante que a orientação também venha avaliando a situação de cada empresa e do ambiente de trabalho de cada empresa. Então, muito obrigado aí a todos. Bom, esse foi o Vozes do Transporte, um espaço para escutar, refletir e qualificar o debate.